Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 35. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir e não reclames de quem toma o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vô-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O amor aos inimigos. Jesus, nesse Sermão da Montanha, que aqui é o Sermão da Montanha, equivalente ao Evangelho de São Mateus. Se a gente pegar lá o capítulo 5, versículos 39, 40, 44, ali, até o 46, mais ou menos, nós vamos ter essa realidade sendo falada no Evangelho de São Mateus. São Mateus, como a gente já conversou aqui, ele dá um pouco mais de tempo, mais versículos ao Sermão da Montanha. Você pode até voltar comigo, aqui já no capítulo 5, você tem ali bem-aventuranças, 10 versículos dedicados, 12 versículos dedicados a bem-aventuranças. Depois ele fala da luz do mundo, cumprimento da lei, justiça, e vai falando, de várias realidades sobre adultério, sobre divórcio, sobre amar os inimigos, sobre não jurar, olho por olho, dente por dente. E assim vai até o capítulo 7. São 3 capítulos grandes falando sobre a realidade do Sermão da Montanha. Aqui São Lucas, ele também fala, mas com de uma forma mais sucinta, mas não menos importante. Essa questão do amor aos inimigos é algo que caracteriza de uma maneira muito direta e muito exclusiva os cristãos. Muito exclusiva. Porque é algo que não é comum, segue contra a natureza, contra a justiça, humanamente falando. Fazer o bem àquele que me persegue, o justo seria devolver para ele aquilo que ele fez comigo. Isso seria o justo. O justo seria
Se você matou, você tem, no mínimo, uma pena grave também. Antigamente, o olho por olho e o dente por dente seria como? Você matou, você vai morrer. Você matou o filho de alguém. Se você tem filho, alguém vai lá e vai matar. Filho ou filha vão matar a sua filha ou seu filho. Em retribuição. Olho por olho. Dente por dente. Jesus, e isso era lei. E era uma lei assim, tida por tudo quanto é civilização, como justa. E a gente hoje tende a pensar de imediato sempre esse tipo de coisa. Né? Bateu? Levou. Não, ele deu um tapa na cara? Leva também. Não é? Quando a gente tem um filho na escola, e aquela criança levou um tapa de um coleguinha da escola, né? Aconteceu uma vez, você, não, tudo bem, né? Pede desculpas, vem um recadinho lá na caderneta, ou você é chamado lá na secretaria da escola para conversam os pais e tal. Daqui a pouco, no outro dia, o menino faz de novo. Aí você, poxa, de novo, né? Se acontece uma terceira vez, você já fala pro seu filho assim, olha, revida. Não deixa barato não, que esse menino tá muito abusado. Ou essa menina tá muito abusada. Porque acende em nós um senso de justiça e não é por maldade não, é porque simplesmente você não quer que seu filho fique apanhando na escola direto. Então tem que dar um basta. Às vezes isso funciona. Quando a pessoa reage, o outro para, opa, eu não posso fazer isso. Isso aí, todo mundo pode pensar. E é um senso comum de que isso seja justo. Para que se estabeleça um mínimo de respeito entre as pessoas. Isso não escandaliza ninguém. Só que Jesus veio trazer uma novidade. Jesus veio dizer o seguinte, eu, porém, vos digo. Todo mundo diz isso, né? Que tem que fazer desse jeito. Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos difamam. Olha que coisa difícil, gente. Isso aqui sem a força de Deus, sem a ajuda de Deus, não dá. Você pode até começar a fazer na boa intenção, mas não sustenta. Não permanece. E a atitude que Jesus está nos ordenando, está nos dizendo que é para fazer, está inaugurando uma lei nova com relação àqueles que te fazem mal, que nos fazem mal, é tratar bem, falar bem, querer bem, rezar pela pessoa, desejar o bem para ela. Meu Deus! Quem pode dizer que é convertido, no mínimo, entende que precisa viver esta palavra? Se você agora escuta essa palavra e diz assim, não, para aí, isso aqui não dá para fazer, isso aqui eu não vou fazer, porque você lembrou imediatamente de alguém que te ofendeu, ou alguém que vive te ofendendo, alguém que te fez um grande mal para sua família, e você fala assim, eu tenho que, quê? Perdoar, falar bem, tratar bem, amar o meu inimigo? Não. Isso é um ponto em que você pode, com toda certeza, olhar para si mesmo e dizer assim, eu preciso avançar no meu processo de conversão. Preciso avançar. Porque isso é algo que é muito específico do cristão. E que Jesus está dizendo que é isso que nós devemos fazer. Versículo 29, a quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar um manto, não recuses a túnica. A quem te pedir e não reclames. Dá a quem te pedir e não reclames de quem te toma o que é teu. Olha só, que coisa difícil. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles.
Jesus estabelece uma regra para aqueles que vão ser reconhecidos como filhos do Pai dos céus. Olha só como é comprometedor. O nosso batismo nos faz filhos por adoção, mas a gente precisa viver como filhos. E Jesus aqui está ensinando. É assim que o Filho de Deus faz. É assim que o Filho do Altíssimo faz. E ele, o Filho, está mostrando como é, com a sua vida. E ele veio mostrar, não, como alguém que trouxe um documento, né? E baixou lá o documento, ele todo luminoso, todo cheio de graça e força, fala assim: queridos filhos, agora, para que vocês sejam admitidos no céu e sejam perdoados todos os seus pecados, eu venho e vou batizá-los. E depois deste batismo, vocês devem seguir estas regras simples. E aí começa a falar as regras. Não, Jesus veio viver a nossa vida. Encarnou-se. Jesus tem um corpo. Agora, glorioso. Mas antes da ressurreição, era igualzinho o meu e o seu. E ele viveu tudo isso nesta condição, claro, perfeito na alma, no espírito, né? Deus, mas o corpo, os sentidos, tudo humano. Ele é verdadeiro homem também. Ele é verdadeiro homem também. Nós vimos no início do Evangelho a origem de Jesus humana e divina. E agora ele está vindo aqui ensinar como se faz, e ele fez para mostrar. Então não é impossível, mas é impossível, sim, sem a graça dele, sem o Espírito Santo. E ele dá o Espírito Santo, gente. Ele nos dá para que nós vivamos, e isso é um crescimento. Ele é perfeito. Nós vamos chegar lá, crescendo dia após dia, luta após luta, para fazer. E ele compara, inclusive, olha, se vocês fazem o bem só a quem te faz bem, que graça alcançais, ou seja, você não tem mérito nenhum nisso. Ah, eu faço bem para minha família, eu amo meu esposo, amo minha esposa, amo meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Jesus está falando, isso aí tem que fazer mesmo, né? Isso é normal. Que graça tem nisso? Que mérito você está mostrando nisso? Nenhum. Quem é pecador, lá, convicto, o cara que vive cometendo pecado, aquele homem, aquela mulher, vive numa vida longe de Deus, também ama a sua família. E aqui não entramos no mérito do amor na perfeição cristã. O amor humano, de querer bem aquela pessoa, de proteger aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher. São níveis de amor diferentes. Mas Jesus está falando desse nível de amor básico. Ele quer que nós façamos isso com os nossos inimigos, ou aquele que nos persegue, quem nos odeia. Porque os pecadores fazem isso com aqueles que eles vos podem amar de volta, emprestam dinheiro àquele que vai devolver, fazem tudo isso. Então, qual que é a diferença do cristão? A diferença é que o cristão faz isso pelo inimigo. Versículo 35, muito pelo contrário. Amai vossos inimigos, de novo, e fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Sem esperar coisa alguma em troca. Começou a apertar, né, Jesus? Começou a apertar. Só que vem uma promessa. Jesus não dá uma ordem difícil, que é difícil para nós, meu Deus do céu. Não sei para você, para mim é. É luta. É difícil para você amar aquele que te persegue, que te fez mal, querer o bem, rezar por ele? Coloca aí nos comentários. É difícil para você? Para mim é. Para mim é difícil. Preciso lutar muito para amar. Preciso. Mas eu tenho uma promessa.
para alcançar, porque Jesus promete: será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom. Olha, quem é bom? O Altíssimo, para com os ingratos e com os maus. Então eu estou imitando a Deus, imitando o Altíssimo quando eu faço isso. Eu estou honrando ao Pai, eu estou honrando a Deus quando eu faço isso, quando eu tenho esta atitude. Olha que lindo! E não só, além de eu honrar a Deus, Ele vai me recompensar grandemente. Será grande a vossa recompensa. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, já começa aqui nesse versículo 35. Anota tudo, porque a segunda parte do versículo 35, que é a promessa propriamente dita, está ligada à primeira parte. Está prometendo por quê? E aí vem o versículo 35 inteiro. Vamos ler juntos? Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Será grande a vossa recompensa, por causa da atitude de amar os inimigos e fazer o bem sem esperar nada em troca. Você não vai esperar nada em troca das pessoas, mas você pode esperar em troca o que Deus está prometendo, a grande recompensa. E é uma surpresa, gente. Você gosta de surpresa? Grande será a vossa recompensa. Então vai ter uma grande recompensa para nós. Ordens de Deus. Aí a gente tem os versículos 27 até versículo 31. Ordens de Deus. E depois, o próprio versículo 35, ordem de Deus também. Se você quiser anotar só a primeira parte, porque ele encerra bem aqui a ordem, tudo bem. Né? Versículo 35a é a primeira parte do versículo. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos e fazei bem, sem prestar coisa alguma em troca. Pronto. Se parasse aqui, toda a explicação posterior não comprometeria a ordem. Você entendeu? Por que no caso da promessa a gente fez tudo? Se eu pegasse só o será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, por que será grande a recompensa? Você fica perguntando, né? Essa promessa solta? Não. Por causa do início do versículo 35. Então tudo é promessa. Entendeu? Bom, a ordem está aqui no versículo 35a, mas você pode anotar tudo também, se quiser, tá? Agora, princípios eternos. Versículos de 32 a 34 e depois o versículo 35b. Por que está diferente? 32 a 34 são verdades eternas. Se você só ama aquele que vos ama, se você só faz o bem aquele que faz bem, que graça tem? Os pagãos também fazem isso. Então, isso não muda. Isso é uma regra para dizer para você, olha, vivendo assim, você não está diferente de ninguém. Tem diferencial nenhum. Qualquer um lá, você é chamado a mais. A vida do cristão é para ser superior a isso. Veja, porque é princípio eterno? Porque é assim mesmo. E ponto. E vem um outro ali no versículo 35b. Será grande a vossa recompensa? Ué, mas não é promessa? É, mas calma. Tem princípio eterno aqui. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. Até aí seria só promessa. Pois Ele é bom. Olha, Ele quem? O Altíssimo. É bom. Pronto. O que você fala a respeito de Deus é eterno. E Jesus está dizendo, Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Isso não vai mudar. Deus continua sendo bom até para com os ingratos e os maus. A bondade de Deus. Todo ato de Deus é bom, né? Mesmo quando Ele mostra a sua ira, é bondade.
Bom, bastante coisa para anotar e as perguntas são essas. Qual a mensagem de Deus para você? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário e vamos lutar para viver. Convido você a se inscrever, se ainda não é inscrito aqui no canal, acionar o sininho da notificação. Deixe um like também, porque o seu like evangeliza. Muita gente vai ver esse vídeo, vai ouvir este áudio, vai fazer o estudo por causa do like que você deixou, tá bom? Isso é evangelizar. E se você está começando agora, né, é para começar direito. Então vamos às explicações. Aqui na descrição do vídeo tem, né, o passo a passo de como que você vai fazer, aprendendo o método, né? Tem links importantes e eu vou deixar também alguns vídeos aqui de sugestão. Inclusive você pode entrar num dos nossos grupos e entrar em contato comigo. Pode conversar comigo para tirar dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.